Bom dia, igreja. Bom dia a todos. Já me livrei da máscara. Alguém com o meu tamanho sofre um bocadinho quando usa máscara. Então, comecemos por uma primeira pergunta. Quem fez o desafio que o Marco lançou a semana passada? Quem teve esta semana a meditar, a pensar como estão os sinais vitais de cada um de nós? Não precisam de responder. Mas quem perdeu tempo, não, ganhou tempo a pensar nesse facto. Como é que está o meu coração? Como é que está o meu respirar? Como é que estão os meus pulmões? Como é que está o meu peso? O meu está mal. Mas é verdade. Vocês tiveram um tempo a sós com Deus, a ver o que é que Ele falou ao vosso coração, de como é que estão os vossos sinais? Eu tive. E preparando esta pregação, Deus faz coisas muito curiosas. O que é que eu havia de falar? De respirar. Às vezes não consigo respirar. Dos afazeres do dia a dia, tanto coisas, pressão que nós temos no trabalho, e Deus é incrível, porque falou ao meu coração especificamente sobre o respirar, sobre o refrigério. E esta última música, acho que é sinal disso, de refrigério do Espírito nas nossas vidas. Se nós tão somente se conseguimos abrandar o nosso correr e inspirar aquilo que o Espírito tem para nos dar. Vocês fizeram isso? Eu espero bem que sim. Então, a respiração, que é o que nós vamos falar hoje, é um dos sinais vitais mais fundamentais da nossa fisiologia. Sem respirar e sem um respirar saudável, o nosso corpo é incapaz de funcionar corretamente. Não podemos ser livres. Vocês veem toda esta pandemia que afetou o mundo inteiro, afeta especificamente o quê? Sistema respiratório. O que é que faz às pessoas? Pessoas quase que não conseguem se mover. Respiram, mas é uma agonia, uma falta de ar constante. Espiritualmente pode-nos acontecer exatamente a mesma coisa. Mas Deus providenciou algo maravilhoso para cada um de nós, para que jamais nos falte o ar, para que jamais fiquemos sufocados. E Ele é fiel, Ele sustém a vida de cada um de nós dia e noite. Amém? Quem é que já esteve num parque assim, aberto, cheio de árvores, natureza pura, uma paisagem lindíssima e inspirou? Quem já teve? Pode, mãos no ar. Quem já fez isso? Como é que vocês se sentiram? É algo incrível, não é? Nós sentimos um fresco a inundar os nossos pulmões. Nós sentimos liberdade. Nós sentimos leveza. E quem é que sentiu expansão? Nós expandimos os nossos pulmões. O ar entra, refresca, refrigera por dentro das nossas vidas quando nós vemos esta obra incrível da mão do nosso Deus. Com a natureza, paisagens, nós ficamos às vezes sem fogo, mas frescos por dentro. É exatamente isto que Deus quer fazer quando nos deu, ou quis fazer quando nos deu o Espírito Santo. Foi trazer esta expansão, esta certeza de refrigério constante, de conforto, de guia também. Vamos passar. O que é respirar? Quem é que sabe o que é respirar? Eu vou-vos dar alguma parte de uma coisa mais assim teórica. Respirar é aspirar, puxar para dentro, formar um espaço, expandir, reter para assimilação e troca. Isto é importante. E depois expelir. Se pegarmos na definição que diz no dicionário, diz que é absorver o oxigênio do ar e expelir
CO2, resultante das queimas orgânicas. Respirar implica o quê? Então, duas coisas. À medida que o Marco foi pregando no domingo passado, Deus começou a pôr no meu coração duas coisas, inspirar e expirar. E eu não percebi bem, falei no Marco no fim e disse, pá, tenho isto no coração, vou ver o que é que Deus está a falar, não estava a perceber bem, mas a parte do inspirar e do expirar. Isso faz parte do respirar? Respirar não é só inspirar. Se nós inspirarmos, morremos só. Se só expirarmos, morremos também. Ou seja, nós temos que inspirar e expirar. Inspirar e expirar. E isto faz parte desse respirar. Uma definição mais poética pode ser: respirar é viver. Respirar é vida. Sabemos que este respirar é vital. Se não respirarmos, não sobrevivemos. E se respirarmos errado? Errado, de forma errada. Pode ser possível? É possível nós respirarmos de forma errada. Nós, quando começamos a correr, se for eu a correr, em vez de respirar pelo nariz, respiro pela boca. Fico, sofro. Ou seja, há formas corretas de respirar e outras menos saudáveis para a respiração e para o nosso corpo. E isso traz consequências ao organismo. Um dos factos que Deus trouxe ao meu coração foi exatamente isto. Inspirar e expirar. Quem é que se lembra de respirar no dia a dia? É uma ação que nós fazemos involuntariamente. Da mesma forma que o coração bate de forma involuntária. Nós não estamos, agora tem que respirar. Agora o coração tem que bater. Agora os tendões têm que mandar para ali, para o fígado, para não sei quantos. O funcionamento. Nós não pensamos. Quem sustém esta vida desta forma? Em Salmos 3:5 diz: eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. É Deus que sustenta a parte mais básica da nossa fisiologia. A parte mais básica do nosso ser, involuntária, que nós não damos conta. Deus sustém com a sua mão o acordar e o dormir de cada um. Porquê? Se formos ver em Gênesis, diz que Deus soprou nas narinas do homem, de Adão, e que este se tornou um ser vivente. Ou seja, ele soprou vida em Adão. Depois o que é que aconteceu? O que é que Adão fez? Adão e Eva. Escorregou ali no jardim do Éden, fez a asneira e nós perdemos a ligação com o nosso Deus. E então, Jesus veio restituir esta vida. Já vamos ver mais à frente. Então, o inspirar e o expirar oxigena todo o nosso corpo. E com a ajuda do coração, que nós vimos a semana passada, ele bombeia este oxigênio para todas as partes do nosso corpo. E nós tornamos-nos o corpo bem oxigenado, bem funcional, bem alimentado, porque estas coisas trabalham em conjunto. Daí a importância de nós inspirarmos constantemente o refrigério que o Espírito Santo traz às nossas vidas. Como é que nós podemos fazer isso? Todos nós somos crentes. Isto não é nenhuma revelação maravilhosa, nada de que nós não conheçamos. Mas sermos vivificados com Cristo significa experimentar esta vida, este refrigério que Deus trouxe através do sacrifício na cruz. Sentir o refrigério da sua presença significa ser nascido de Deus por meio do seu Espírito. Amém? O vazio em nossas vidas é preenchido com esta alegria, com a certeza que nós somos salvos e justificados por Cristo Jesus. E somos completos, completamente livres do sufoco do pecado, do sufoco da escravidão que um dia vivemos. Porquê? Porque Jesus nos libertou.
E então, como eu vos disse, Deus, quando fez Adão, soprou o espírito da vida e ele se tornou alma vivente. Depois, através do pecado, morreram, ou seja, tiveram acesso à morte carnal e foram separados completamente e, consequentemente, todos nós separados completamente de Deus. Mas o Deus fiel que nós temos, em 1 Coríntios 15, 45 e 49, nós vemos uma comparação que Paulo fez maravilhosa acerca deste facto e diz: da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. E o último Adão, que é... Quem é o último Adão? Jesus. No entanto, é espírito vivificante. Ou seja, sempre que nós damos um passo de fé e temos Jesus na nossa vida e aceitamos como Senhor e Salvador pessoal, o que é que acontece às nossas vidas? Somos transformados, somos nascidos do Espírito através deste Espírito vivificante que Jesus trouxe. Em Tito 2 diz o seguinte: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando, porém, manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos nós. Aos que estão em Cristo é dado este Espírito vivificante. Mas basta isso para nós vivermos uma vida em que o nosso respirar realmente está funcional, está ativo, está o corpo todo de boa saúde? Basta? Há algo que tem que ser feito, mantido. E então em Gálatas 5:25 diz: se vivemos pelo Espírito, então, andemos da mesma forma e de igual modo sob a direção do Espírito. Ou seja, porque é que Paulo estava a falar aos Gálatas desta forma? Vocês podem ler em casa, não me vou alongar, do versículo 16 ao versículo 25 do capítulo 5 de Gálatas, mostra como é que nós devemos evitar cair nas ciladas do inimigo, das coisas mundanas, de dissensões, de maldições, de diversas... Vocês podem ler lá. O nosso proceder entre irmãos, comungando todos do mesmo corpo, nos mesmos lugares, sendo família, sendo corpo, nós não podemos ser dados a pieguices, digamos assim. Não é verdade. Não podemos estar aqui porque eu não gosto do Sérgio, porque o Sérgio, além de ser alto e não usa uns sapatos que têm mais 5 centímetros. E tem 1,90 m, passa para 2 metros. Não gosto das sapatilhas do Sérgio. Vale a pena nós vivemos desta forma? Leiam o que está escrito em Gálatas 5:16. É uma exortação incrível do apóstolo Paulo, da forma como nós devemos proceder. E depois ele diz, se vivemos, no versículo 25, é o último versículo do capítulo, diz, se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Ou seja, não vamos ligar para aquilo que é mundanamente aceitável ou delineável o mundo, mas sejamos guiados por este Espírito que temos que inspirar quando estamos em conjunto, quando estamos no nosso lugar secreto, sozinhos a orar, inspirar, encher os pulmões de ar, encher os pulmões deste refrigério, desta alegria, da confirmação que nós somos filhos de Deus, porque é o Espírito Santo que a traz. Amém? Eu escrevi aqui que inspirar acontece quando nós estamos no nosso lugar secreto, onde nós recarregamos o nosso tanque. E que expirar acontece quando nós estamos em comunhão uns com os outros. E à vinda para cá, Deus pôs no meu coração, não é isso. Sempre que nos apresentamos em conjunto ou sozinhos perante o nosso Deus,
no nosso dia, no nosso dia a dia, nós inspiramos o Espírito Santo e expiramos ações de graças e louvor. Testemunho de quem Ele é e aquilo que faz na vida do ser humano. Portanto, acontece sempre ao mesmo tempo. O inspirar e o expirar, o encher do Espírito e o sair ações de graças, acontece sempre que nós estamos com o nosso Deus no nosso coração, a toda a hora. Não só aqui dentro, não só lá fora, não só quando estamos em nossa casa, mas nos nossos trabalhos, quando estamos a tomar um café. Este pulsar, este respirar, o inspirar e o expirar acontece sempre. Ou seja, o inspirar, como estava a dizer, é o enchermos do refrigério que Jesus traz, do Espírito vivificante que Jesus deixou na terra e enviou. O expirar é o sinal de que nós inspiramos o Espírito Santo. Nós podemos dizer que estamos cheios do Espírito Santo, que passamos horas a fio de joelhos perante o nosso Deus. Quais são as evidências de que realmente isso acontece? A principal evidência que nós temos está escrita em João, que diz que o Espírito Santo virá para testificar de quem Jesus é. Ou seja, o Espírito Santo aponta sempre para Jesus Cristo, como Salvador, Filho de Deus. Amém? Expirar é a forma de dar, extrair o que melhor Deus nos deu para nós. A alegria da salvação e testemunho de quem Jesus é. Expiramos louvor e ações de graças para o nosso Deus. E agora vamos ver aqui 3 ou 4 pontos. O expirar demonstra progresso na nossa caminhada. Traz testemunho, traz confirmação, traz inspiração e produz louvor e ações de graças. Então, de que forma é que nós vemos que a nossa caminhada com Cristo é demonstrada por este expirar, traz este progresso? Em Colossenses 2, 6 e 7 diz: Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém. Não importa as circunstâncias da nossa vida, não importa o sufoco do nosso dia a dia, e foi exatamente isto que Deus pôs no meu coração. Não importa. Ações de graças. Ações de graças. Glorificar o nosso Deus, porque jamais podemos esquecer este Espírito regenerador que Ele pôs dentro de nós, que faz com que nós jamais andemos cansados, desanimados. Nada pode destruir isto que está dentro de nós, que Deus nos deu. Nós não podemos permitir. E isto nós permitimos, isto eu permito. Não estou a falar para vocês só. Deus falou para mim primeiro. Nós às vezes permitimos o peso deixar-nos vergar. Mas não. Deus é um Espírito, deu-nos um Espírito regenerador, companheiro, que traz conforto, alegria, certeza de que Ele está lá e jamais nos abandona. Ou seja, devemos, ao expirar, demonstrar o progresso na nossa caminhada com Cristo. Traz testemunho. E diz em Atos 1:8, mas receberão poder do Espírito Santo, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Nós, tendo a presença do Espírito nas nossas vidas, inspirando constantemente, mais um sinal da nossa da inspiração será testemunho verdadeiro de quem Jesus é. Traz confirmação,
Em João 15, 26, diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ou seja, este Espírito vai contender com o nosso Espírito e testifica que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, o único verdadeiro Deus. Confirma todas as coisas. Confirma que nós fomos regenerados e estamos justificados pelo sangue de Cristo. Ou seja, já como dizem Romanos, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porquê? Porque este Espírito, este refrigério, este sopro de Deus está dentro de nós e dá-nos a certeza que estamos justificados através do sangue de Cristo. Amém? Isto é a alegria da salvação. Isto é a certeza que fomos chamados e fomos enraizados na verdadeira videira. Amém? Traz inspiração. Mas em Lucas 12, 12, diz o seguinte: porque na mesma hora, vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Muitos de nós temos um testemunho afervilhado dentro do nosso coração e nós queremos partilhar, mas o sufoco do mundo impede-nos de realmente dizer Cristo Jesus é o Salvador e partilhar em momentos cruciais da nossa caminhada, do nosso dia a dia, quando estamos no trabalho, o desespero de familiares, de amigos, e dizer, sabes, Jesus tem a solução para ti. Eu posso não ter a solução, mas Ele tem. E aquilo que Ele operou na minha vida, tenho a certeza que pode operar na tua. Esta coragem, este inspirar, a forma como havemos de falar, o que havemos de dizer, às vezes só com um olhar saber que aquela pessoa não está bem, vem da parte deste Espírito regenerador que nos inspira e produz louvor e ações de graças. Não importando as circunstâncias, que nós possamos louvar e dar graças ao nosso Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vou ler outra vez. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Está a definir quais são as circunstâncias? Define. E deem graças em todas. Não é só nas boas, não é só nas más, é em todas. Temos nós este espírito da ação de graça. Inspiramos nós este louvor, este cântico. Por acaso, cantamos hoje de forma maravilhosa. Este refrigério, quando dizemos, Senhor, vem neste lugar, enche a minha vida, enche a minha vida, enche a minha vida. Não importa a carga que possamos estar a carregar, Senhor, enche a minha vida. E sabemos que Ele é fiel e justo para nos levar a um local de refrigério pleno. Já vamos ver. Ou seja, inspirar e expirar é essencial para mantermos o corpo saudável a funcionar, não só o nosso corpo individual, espiritual, mas o corpo, a igreja, todos juntos a funcionar num só sentido, em uníssono, com uma só visão, um só propósito. Amém? Mas, quando nós começamos, o nosso coração começa a bombar sangue para todo lado, normalmente a respiração também acelera. E nós começamos a fazer, como eu vos disse, a arfar, golfadas de ar com a boca. E começamos a perder o fogo, a perder o refrigério. É isso que Deus pretende para nós? Deus diz na sua palavra que em tudo sendo equilibrados. Nós precisamos estar sensíveis para saber quando temos que respirar mais depressa, porque à medida que o coração vai bombeando, porque a vida acontece na igreja, o mover dele não é sempre na mesma velocidade.
Nós temos que acelerar o ritmo e abrandar o ritmo. Só que nunca, nunca podemos deixar que fiquemos sem fogo, distraídos por tudo aquilo que possa acontecer. Equilíbrio em inspirar e expirar. Em tudo devemos ser equilibrados. De forma nenhuma podemos somente inspirar o Espírito Santo. E estamos aqui à procura da presença do Espírito Santo. Inspiramos, inspiramos, inspiramos. O que é que acontece a um balão se só se encher? Rebenta. Vocês não sei se já presenciaram um balão, se for sempre cheio, rebenta. Se vocês tiverem um depósito, não tiver nenhuma entrada a dar e começarem a criar vácuo no depósito, o que é que acontece? Eu posso vos dizer o que é que acontece. Depósitos de 90 mil litros de aço inoxidável, sem entrada nenhuma e uma bomba a extrair ar. Quando acaba o ar dentro do depósito, o depósito colapsa sobre si mesmo. Aço inoxidável. Dobra todo. É uma coisa incrível. O que é que acontece se nós só estivermos a expirar? A expirar. Primeiro, como não somos inspirados pelo Espírito Santo, como não inspiramos, vamos começar a... Não é não é imitar, mas não vamos ser reais naquilo que vamos começar a fazer. Porque tudo o que fazemos vem por inspiração dele. Vem dele e é para ele. Por isso, se só expirarmos, nós vamos colapsar as nossas vidas. E vamos ter pouca coisa que faça sentido para dar quando estamos em comunhão, para dar ações de graças, porque não deixamos os nossos corações ser cheios. Terminando aqui. Então, por outro lado, se só expiramos, algo semelhante poderá acontecer. Em vez de arrebentar, os nossos pulmões colapsam e criamos um vácuo, uma ausência da mesma essência que nos dá a vida. O que fazer, então, quando nos sentimos a sufocar? O que fazer? Nós, quando corremos e damos uma corrida e ficamos cansados e a nossa respiração está acelerada, nós estamos sem fogo, certo? O que é que fazemos normalmente? Paramos e começamos a inspirar profundamente e a expirar. Inspiramos profundamente e expiramos. E é precisamente isto que Deus pretende quando nós estamos nos nossos afazeres todos, no stress do dia a dia, poder parar e começar a inspirar profundamente primeiro, para que o refrigério dele se encha, para que haja uma expansão da nossa cúpula, do nosso dia a dia. Deus expande estes horizontes, mostra-nos um novo caminho, uma nova vida, um novo refrigério. Amém? É por isso que eu vos estava a perguntar, quando chegam a um parque maravilhoso e enchem os pulmões de ar, o que é que sentem? Esta leveza, este refrigério, esta expansão do corpo, da caixa torácica. É exatamente isso que Deus pretende que nós façamos. Saibamos parar e inspirar profundamente. Vivemos num mundo conturbado, no qual sofremos pressões, decepções, frustrações com muita frequência. Isto pode ser no trabalho, na vida social, no seio da família, com filhos, com o marido ou com a esposa. Às vezes ocorre até na comunidade da qual fazemos parte, às vezes até na igreja. E por essa razão a nossa alma passa a sentir-se cansada e a ter necessidade deste alívio, deste refrigério, de inspirar profundamente. E o que é que Deus, mais uma vez, nos proporciona? Quando falamos sobre este facto tão importante, somos levados a refletir. Ele leva-nos a pensar. E em Salmos 23 diz o seguinte:
Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me a águas tranquilas e refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mais uma vez, quem sustém a nossa vida? Tanto carnal como espiritual. O nosso Deus. E quando nós sabemos parar e sentir, isto é exatamente assim. Ele faz-nos deitar em verdes pastos, guia-nos a águas tranquilas. Nós sentimos uma calma, uma paz imensa. E sentimos este refrigério da alma, que nos motiva, nos enche de alegria, da certeza que Ele está connosco e jamais nos abandona. E nos enche de energia para a temporada a seguir. Devemos andar sempre no Espírito. Daí o apóstolo Paulo exortar tantas vezes: não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Nós devemos procurar inspirar esta presença diariamente. Porque ao stress que todos nós estamos sujeitos, não só eu, mas todos nós, do mundo, nos dias atuais, se nós não o fizermos, mais tarde ou mais cedo, nós entramos em burnout. Mais tarde ou mais cedo entramos em burnout. É frustrante. Mas daí a necessidade de nós procurarmos estas águas tranquilas que Ele proporciona, estes verdes pastos que Ele proporciona, este refrigério que Ele proporciona. É só tão somente nós inspirarmos. Tão fácil quanto isso. O processo de inspirar fisiológico nós é involuntário. Mas muitas vezes, quando a nossa vida atinge estes picos de stress, seja alto, seja baixo, também não convém que nós respiremos devagar demais. É verdade. Vou inspirar. Daqui a 10 minutos volto a expirar. Não. O que é que acontece? Perdi-me no que é que ia dizer. Perdi-me. Não estava escrito, perdi-me. Bem, Ele tem este refrigério para nos dar. Esta bênção de podermos ter conforto, paz, calma na sua presença. E há uma coisa muito importante que então Ele nos ensina a fazer, que é parar e inspirar profundamente. E a pergunta é: estás tu numa correria? Estás tu de alguma forma a sentir-te pressionado, sufocado? Então é muito fácil. Inspira. Inspira. É algo que é involuntário, já me lembrei. É algo que é involuntário. Mas que muitas das vezes com esta pressão, este stress, Deus tem que nos dizer, bater no ombro, chamar a nossa atenção e dizer: inspira. Inspira. Para. Inspira. Nós temos estado a falar o último ponto num jantar, acho que tive com o Lino, perguntar o que é realmente os sinais de um verdadeiro discípulo, alguém que segue a Cristo. E nós imediatamente vamos para aquilo que é, se calhar, mais mediático. São sinais, prodígios e maravilhas. É ver igrejas cheias de salvação, coisas incríveis. E isso são realmente os sinais principais dos discípulos de Cristo. São coisas que aconteciam, é verdade. E que acontecem ainda hoje. Também é verdade. Mas é isto o principal. Quem se lembra da última pregação do Lino? Foi sobre quê? Fruto do Espírito. Sem separação. Todos ao mesmo tempo em comum, porque procedem todos do mesmo Espírito. Então a evidência do Espírito Santo, a evidência do inspirar e do expirar ao mesmo tempo é demonstrada pelo fruto do Espírito. As restantes evidências seguem naturalmente. Mas o fruto lidera. Primeiro vamos ver o fruto do Espírito. Em Gálatas 5. Vemos
o gozo, o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Isso vai se desenvolver e então vamos começar a ver atrás disto. Não como sinal principal, os sinais, prodígios e maravilhas, aquilo que Deus pode depois então operar. Mas se isto não operar nas nossas vidas em primeiro lugar, cuidado. É que diz em Apocalipse: Senhor, nós expulsamos demónios, nós pregamos a tua palavra, nós fizemos isto, aquilo e aquilo outro. O que é que Jesus diz? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. O Espírito que habita em cada um de nós, em cada um de vocês, aquilo que nós inspiramos, aquilo, o Espírito vivificante que Jesus Cristo providenciou para cada um de nós, faz com que este fruto seja visível, ativo. Vocês podem perguntar, então nós aceitamos Jesus, temos o Espírito e vamos imediatamente ficar com estes frutos todos ativos de uma só vez? Não, pode acontecer, mas pode não acontecer. É algo que a nossa maturidade, o nosso progresso, como eu vos li há bocado, do inspirar, vai desenvolvendo. Mas nós, como o Lino usava uma expressão boa, dizer, eu paciência nunca vou ter. Cuidado com o que diz. Não. Está aqui, é um fruto. Certo? Amém? Em Lucas 11, 13, ou melhor, 2 Coríntios 3, 16. Diz o seguinte: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esta é a relevância da nova aliança. Estamos vivos em Cristo Jesus. E esta aliança é relevante porque Ele nos vivificou e nos transformou para sempre. Para sermos reis e sacerdotes para o nosso Deus, para testemunharmos quem Ele é, para inspirarmos dele, enchermos os nossos pulmões, expandirmos os nossos horizontes e inspirarmos ações de graças, testemunho, confirmação, inspiração, para juntamente glorificarmos o nosso Deus. Porque tudo aquilo que nós fazemos, de alguma forma, é ação de graça para o nosso Deus. E se não o é, então não o façamos. Se alguma coisa do nosso proceder não glorifique Deus de alguma forma, então cuidado. É preciso ver se realmente o devemos fazer ou não. E isto não é para nos sentirmos acusados ou apontados. Todos nós falhamos. Atenção. Eu costumo dizer, não há perfeitinhos. Mas há um espírito contrito que clama por Deus todos os dias, Senhor, a dizer: Senhor, perdoa-me, cura o meu coração, restaura a retidão que tu pretendes de mim, guia-me pelos teus caminhos. E isto, Deus, agrada-se e jamais deitará fora. Que possamos inspirar a vida, que possamos inspirar a vida que vem de Cristo e inspirar ações de graças, uma vida rendida àquele que por nós se entregou. Nele há paz, há conforto, há vida e há refrigério. Simplesmente inspira e expira. Amém? O desafio é exatamente o mesmo que foi feito a semana passada e será, se calhar, para o resto das pregações. Estás tu a inspirar? Estás tu a inspirar? Ou estás a fazer as duas coisas? Amém? Vamos ficar de pé, que eu queria orar por vocês e por mim também. Quem tem desejo de poder sentir exatamente o que está em Salmos 23? Ser levado
a águas tranquilas, a pastos verdejantes, com um espírito livre, fresco. Quem não quer isto? Amém? Está à distância de uma oração. Está à distância de cada um de nós abrirmos o nosso coração perante Deus. E de certo, que a sua fidelidade e a sua bondade farão que cada um de nós seja sustido pela sua mão e levado a estas águas, a estes pastos e a este refrigério. Amém? Querido Deus, querido Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Pai incrível, Senhor. Jamais nos abandonas, Senhor, mas como Tu dizes em Salmos, Senhor, Tu sustens, Senhor, a nossa vida mundana, Senhor, o nosso corpo, e sustens, Senhor, a nossa vida espiritual. Senhor, nós te agradecemos, Pai da Glória, porque Tu és o início e o fim de todas as coisas, Pai da Glória. E fora de Ti, Senhor, não há Deus, Pai. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque nos providencias tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor. Pai da Glória, eu oro neste momento, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que podem estar a sentir apertados, Senhor, sufocados pela vida, Senhor, para que Tu tragas este refrigério, Senhor. Esta noção, Senhor, que nós temos que parar e inspirar profundamente, Senhor. Expandir, Senhor, os nossos pulmões espirituais, Senhor. Enchermos-nos de Ti, Senhor. E depois, Senhor, certamente, Senhor, que aquilo que expirarmos, Senhor, será ações de graças e louvor ao Teu maravilhoso nome, Senhor. Pai, nós te engrandecemos, Senhor, porque Tu nunca desamparas os Teus filhos, Senhor. E, Senhor, nós sentimos o Teu amparo, Senhor, o Teu conforto, Senhor, o Teu refrigério, Senhor. E te pedimos, Senhor, vem neste lugar, Senhor. Enche os nossos corações, Senhor. Enche as nossas vidas, Senhor. Enche o nosso dia a dia com a Tua presença, Senhor. Enche a nossa boca, Senhor, com louvor e engrandecimento ao Teu nome, Senhor. Que Tu és merecedor, Senhor. Pai da Glória, traz paz, ânimo, energia, Senhor. Um novo fogo, Senhor, para cada um de nós, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.